Logo que eu entrei na medicina, meu pai se acabou de contentamento, puxa. Né? Foi aquela festa em casa, puxa, aquela coisa. Acho que todas as nossas casas foi isso. Ele entrou, né? E ficou muito ligado assim a mim, né? E deu a sugestão, porque você não vai com seus colegas numa viagem para se conhecer, né? E eu organizei a primeira viagem, que foi na Sorocabana, que foi Presidente Prudente. Isso. Olha, tem uma fotografia minha fazendo o discurso do... Onde é que você está falando? Aqui em cima, né? No palanque aí. No palanque mesmo, olha lá em cima. Que beleza. Olha, e os estudantes, todo o pessoal todo na praça. Pois é, dia 7 de setembro, que beleza, o discurso da Pátria Amada. O prefeito cismou que a gente tinha que falar, né? E a turma montou em cima de mim, falaram o que tinha que falar, e no fim que bacana, né? Você vê? Escreveu o discurso lá e fui lá. Viu? A meninada toda em forma. Muito bacana. Aqui você vê bem o Pedro Navas. O Pedro vê bem, ele está todo engravatadinho, bonitinho. Eu sou esse que está falando. Você está lá em cima, né? Está aqui. Esse aqui no microfone. Aqui, o Pedro Navas está aqui. Está do lado ali. Do meu lado. O Pedro Navas também foi. O Hélio Leme. O Hélio aproveitava muito suas viagens. O Hélio Leme onde é que está? Ele está em Memphis. Mas envelheceu lá e ficou? Venceu lá e não quer nem saber mais. Agora mesmo eu estou convidando para ele vir. Ele falou, por essa não aguenta. Ele deve estar mais ou menos no mesmo nível. Ele quer que a gente vá lá. Mas não dá mais para ir. Não dá. Mas ele está muito bem, viu, Hélio? Ele tem, de vez em quando, ele veio há uns 2 anos aqui, porque o irmão dele, o Ivo, lembra do Ivo? Lembro. O Ivo mora em São José dos Campos. E trabalha lá e tal. E o Hélio veio e ficou lá em São José dos Campos. Aí eu soube, fui lá visitá-lo. E almocei com ele num domingo, nós almoçamos juntos. Sabe? Que coisa boa. Foi muito gostoso. Você sabe a sala de concerto que tem na Estação Sorocabana, Sala de São Paulo? Sei. Você já foi lá? São Paulo, já fui. Lá era a sala de escritório do meu pai. Olha que incrível, rapaz. Verdade. Olha, e aproveitaram aquilo, né? Absurdo. Marcelo, mas você vai lá, deve lembrar do teu pai que... Coisa, porque ainda eles conservaram um pouquinho da estação. A estação era uma das estações mais bonitas do mundo. Né? E estragaram com tudo. Uma beleza aquilo. Quem foi o arquiteto lá, você lembra? Porque foi um cara, não foi o Ramos Azevedo, não. Eu me lembro do Getúlio indo lá inaugurar a eletrificação da estrada e aquela coisa toda. Né? Mas aquela sala São Paulo era o escritório do meu pai. Nós organizamos um grupo de 12 e fizemos uma primeira viagem através de cidades da Sorocabana. Você ia na margem do Rio Paraná. Você dormindo à noite, ia no carro-restaurante. O Arnaldo estava lembrando de uma viagem que vocês fizeram, foram até Prudente, pegaram um barco, foram lá para baixo do Guaíra, lembra? Foi. Eu me lembro até o nome do naviozinho. Qual é? Capitão Heitor. Capitão Heitor, isso mesmo. Pois é.
A outra viagem que nós fizemos foi de São Paulo a Porto Epitácio, no trem, um carro reservado para 12 colegas. Né? Foi o Haroldo, foi... O Haroldo foi, o Arnaldo foi, o Arnaldo eu estava lembrando. Tem aí, O Rui César foi também. o Rui César. Acho que o Bacalhau não foi nessa. O Bacalhau... O Bacalhau foi na outra, para Bolívia. Até a Bolívia. Na Bolívia. É. Mas nessa nós descemos no Porto Epitácio e tomamos um naviozinho, o Capitão Heitor. Capitão Heitor levou vocês descemos até Guaíra. pelo Rio Paraná, fomos até Guaíra, aí tinha uma estrada de ferro chamada Mate Laranjeira. Lá na barranca do Rio Paraná, nós arranjamos uma outra lancha, nos levou na Foz do Iguaçu. Na Foz do Iguaçu, descemos lá, fomos falar com a prefeita, né? Era prefeita. Era prefeita? Naquele tempo já tinha prefeita. Ela mandou a gente se alojar num hotel bacana que tinha. Já tinha bons hotéis. Tinha até onça no hotel, rapaz. Não tinha estrada de rodagem para Foz do Iguaçu. Olha só. Naquela época. Né? E nós ficamos ali, visitamos as cataratas, estava começando a construir o Hotel das Cataratas, aquela coisa toda. Né? Foi o Vilardi, o Haroldo. Não tem, você depois tentaram ir para frente, né? Vocês tentaram ir lá para o sul. Não. E houve algum problema, alguma coisa? Depois nós voltamos. Voltamos numa lancha da Marinha de Guerra. Lá tinha um almirante, né? Simpatizou-se com a gente, colocou na lancha e nos levou lá para cima. Isso tudo vai ajudando, né? Outra vez. E depois, lá em Guaíra, tomamos o Capitão Heitor outra vez. Engraçado aqueles vaporzinhos, viu? Foi uma coisa formidável. E ele subiu até aqui. Vocês não foram para Assunção nessa ocasião também? Até Porto Epitácio. Porto Epitácio. E depois nós voltamos no trem. Não é? Que o Arnaldo conta uma, que vocês também pegaram esse naviozinho, mas também vocês estiveram em Assunção, numa época de carnaval. Não, nós fomos na Bolívia. E depois o nosso que eu fui, nós fomos pela Noroeste com esse trem, esse vagão, que o seu pai arrumou, nos engatou, veja, eu lembro que na SPR, foi até Porto Estela. Paulista levou para Bauru, em Bauru engataram a gente no trem, num vagão, num negócio da Noroeste, e nós fomos parando em Lins, em Araçatuba, em Três Lagoas, foi parar Campo lá em Grande, Aquidauana. Na margem do Rio Paraguai. E nós fomos até Corumbá. Cruzamos o Rio Paraná. Pegamos um barquinho no Rio Paraná. Em Corumbá, o prefeito hospedou a gente no hotel de lá. Né? A gente ficou, depois nós passamos para a Bolívia. Eu lembro que nós encontramos em Aquidauana o Junqueira, que era da histologia. É verdade. Ele estava lá. Você lembra disso? Contando porque ele acho que tinha uma fazenda, alguma coisa lá. Festejou que a gente tivesse. Né? E depois eu lembro de um barquinho que levou a gente até Corumbá. Desde da margem, pegamos no Rio Paraguai e nos levou até lá em cima, até o Rio Corumbá. O Rio Corumbá. Em Corumbá que nós pegamos outra condução, acho que não era Corumbá, trem. o prefeito deu hospedagem para a gente. Isso, hospedou a gente muito bem, lá tivemos palestras, e aí nós fomos até a Bolívia. A turma era nova e não se conheciam. Essas viagens ficaram a turma toda todo mundo foi se conhecendo. Né? Intensivamente. Né? Ficaram amigos uns dos outros, formaram as panelas. Eu fui uma vez com o Joamel, o Pedro, acho que o Hélio, para Belo Horizonte. Será que era também? Para Belo Horizonte não, nós fomos para Bahia. Para Bahia, para Salvador. Para Bahia, nós arranjamos. Foi sim. Eu fui para Bahia com você. Eu e o Vilardi corremos os banqueiros da Álvares Penteado. E arranjamos passagens. O avião era uma droga, sabe? O avião andava a 300 km por hora.
não era esses jatos aí. E nós fomos para Salvador. Quem era o governador na hora? Acho que era o Mangabeira. Em Salvador, o governador hospedou a gente Quem no era? hotel. Lembra o governador? Eu não me lembro. Eu lembro quem que ele nos hospedou bem lá também, no Hotel da Bahia. Se não me engano, era um professor da medicina. Professor de medicina legal. Ah, já sei, quer ver? Até ele foi depois ministro também. E hospedou a gente lá em Salvador. Nós ficamos conhecendo Salvador de tudo quanto foi jeito. Foi. Né? E depois voltamos naquele avião mesmo. Foi sim. Aquela foi a E teve uma outra que eu fiz, essa para Belo Horizonte. Até foi gozada, porque lá o prefeito era ligado ao Juscelino Kubitschek já. E o cara, foi um problema, não acabaram pagando a gente lá, estadia, ficamos uns 10 dias fazendo palestra lá em Belo Horizonte. Mas... E eu tinha uma irmã que morava lá e que fazia um lanche para a gente, porque a gente não tinha onde comer. E acabava comendo lá um sanduíche de pernil que ela preparava, isso eu guardei muito na vida. Essas viagens foram muito boas, porque intensificou foi aproximando o relacionamento entre aqueles grupos todos ali, ficaram se conhecendo. Por isso que eu acho que nós ficamos tão ligados um ao outro, né? Pois é. Você ajudou muito nisso, viu? Muito. E aquilo foi... Depois do terceiro, quarto ano já não dava mais para fazer, porque aí tinha plantão, já não dava. Tinha emprego, tinha que trabalhar. Depois do quarto ano não dava mais. Não sei aonde. Aí praticamente nós paramos. as viagens pararam. Né? Aí foi... Mas o grupo continuou sempre muito unido, né? Muito unido mesmo. É muito bacana. Pois é. Você vê, essa historinha que ele está contando, sabe? É uma historinha que marcou mesmo na nossa lembrança e ajudou muito na nossa formação. Primeiro, porque a gente ia conhecer lugares. Segundo, porque a gente ia exercer, influir, orientar coisas de saúde para as pessoas. Depois, ficamos nos conhecendo mais um ao outro ali, né? Fiz um laudo de milagre para a igreja. De milagre para a igreja, lá do Convento dos Carmelos. Que tipo de laudo era para o milagre? Taubaté, hein? Como era o laudo de milagre? É o seguinte, essa freira estava sendo beatificada. Ela tinha morrido 5 anos atrás. E ela era tida assim como muito caridosa, muito beata mesmo. E estava um processo de beatificação dela no Vaticano. Então, o convento dos Carmelos recebeu a ordem de mudança para Sorocaba. E o sepulcro ficava situado no fundo do convento. Né, sepulcros de mármore. E o dessa freira, Ana, não sei o que é o nome dela, não me lembro. O dessa freira era o superior, o de cima. Não é? Então, quando puxaram a gaveta dela, para tirar ela para fazer a mudança, ela estava com um hábito assim, aquele hábito de freira, assim, preto, né? É preto o hábito? Preto, Assim, e com aquele... aquela touca que elas têm, como tem um nome. Chapéu. Chapéu, Assim, de freira. Né? E a cara, assim. Então, todo mundo, as freiras todas começaram a gritar. Ela não apodreceu, ela foi conservada, milagre, 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 milagre. E esparramou aquilo que era milagre. Né? Então, aí, se fosse milagre, o Vaticano tornaria ela santa. Né? E para isso tinha que fazer a perícia. E você que fez? Eu que fui escolhido perito. O que você fez? Você confirmou que era milagre? Eu fui no convento dos Carmelos no domingo. Estava cheio de gente na porta, já fazendo um milagre, rapaz. Meu pai.
cheio de porque gente. a turma nisso começa, Aquilo começa a rolar. É. Né? E eu desci lá no convento, né? Levaram num salão, o salão tinha uma porção de gente, tinha o representante do Vaticano, que é advogado do Vaticano, que chama. E tinha os padres, né? Tinha o pedreiro que construiu o sepulcro dela, tinha o cara que fez o caixão dela, tinha o médico, todos que tinham relação o médico que tratou dela, todo mundo numa bruta de uma mesa comprida, longa, não é? E cada um expondo lá as suas ideias, compreende? Então, aí o representante do Vaticano, o advogado do Vaticano, falou, bom, então vamos passar a perícia, né, para resolver esse problema. Né? E vamos passar ao sepulcro. E me levaram para o sepulcro do convento dos Carmelos. Me puseram diante de uma bruta, de uma porta de aço, a porta abriu, aquelas freiras todas enfileiradas assim, com cantoria, cantando não sei o quê, e eu na frente, puxando a procissão. Fui lá no sepulcro. E no sepulcro, então, puxamos a freira, não é? E disse, bom, vamos levar para um local do convento que eu possa fazer a autópsia, a exumação, etc. Né? E levaram para a lavanderia, não era a lavanderia do convento. A lavanderia lá. E lá, então, eu examinei, vi, etc. Né? E o cadáver pesava 3 quilos. Olha! Já tinha perdido todo o conteúdo interno. Toda a parte muscular, todo interno tinha sido Quantos consumido. anos depois que ela tinha morrido? 5 anos. 5 anos. Tudo consumido. Né? E eu abri coisa. Então verifiquei. E a cara? Por que a cara dela conservou? Conservou a pele. A pele. Os tecidos mesmo? A pele ficou endurecida, enrijecida, de cor escura. O cadáver estava mumificado. Mumificado. E eu pus isso tudo no meu relatório. Eu fiz relatório, fiz tudo. E depois as freiras todas estavam reunidas num auditório, me levaram lá para falar com elas, para elas me interrogarem, tudo. E de fato, elas me interrogaram, perguntaram, uma porção de coisas. Eu digo, ela está mumificada. Né? Eu digo, vocês não lembram dos livros de história do mundo, aquelas múmias mumificadas no deserto? Aconteceu com ela. E com ela também. Ela foi mumificada. Né? Porque a sepultura dela era de mármore, era a mais alta de todos. Ela foi sepultada em abril, mês que o sol batia intensivamente, a temperatura lá dentro dava mais de 40 graus. Era coisa que cozinhou ali. Pois é. E com isso resolveu o problema. Ela não foi santificada. Mas sabe o que é? Se começa a acontecer muito milagre, eles abrem o processo de beatificação, depois de santificação. Recentemente, esse Papa agora está... Eu também fiquei espantado, puxa, com a igreja, de ter me escolhido. Digo, por que a igreja me escolheu? Um cara ia lá no hospital, um sujeito alto da Universidade Católica, acho que era o reitor, ia falar comigo. Ele era da PUC? É, da PUC. Né? Não, o senhor foi escolhido, não sei o quê. Eu digo, eu lhe dou o nome de outros 4 legistas para fazem isso. Né? Eles não queriam. Não pode, o senhor foi escolhido, tem que ser o senhor. Tem que ser de qualquer jeito. Escolheram mesmo, É.
Essa foi boa. Mas bacana, valeu. Pois Ficou na é. história, hein? E aí Parabéns. eu fui. Né? Fui escolhido, tive que ir, não tinha jeito, então mandaram marcar a data, digo, no próximo domingo eu vou lá. Tá bom. Posso deixar essa história que ela gravou, inclusive o que você falou, e se você permitir, eu vou incluir lá para pôr no museu ainda, na faculdade, lembrando esse fato seu, tá bom? Eu acho que fui um dos poucos médicos que fez perícia de Eu milagre. acho que sim. Da tuba, pelo menos. Eu não conheço ninguém. Que eu saiba, só você. Eu não conheço ninguém. Bacana, viu? E me pagaram. Ah, é? É, Ah, me pagaram na época, seria o equivalente assim uns 10 mil reais, uma coisa assim. que era muito Mais ou naquele tempo, era bastante. Veio o tal senhor, que era, se não me O engano, advogado lá. era o reitor da Universidade Católica, Veio o reitor. veio me trazer o cheque. Que bacana. Ah, Muito bem. Orsini, era isso, na verdade, que eu queria que você me desse, então, para poder marcar muito um pouco a sua participação na turma e na sociedade, no fim, né? Com tanta coisa batuta que você fez. Tem coisas que a gente lembra com tristeza, essa questão da medicina legal, mas outras que a gente lembra com muita satisfação, né? Mas todas coisa elas que a gente vitórias, se viu? lembra. De uma carreira batuta que você fez. É, Né? eu fiz carreira lá. Né? Isso.